Bom, irmãos, graça e paz seja com todos. Eu vim aqui lendo algum comentário sobre o último vídeo que eu coloquei sobre a questão de 1 Coríntios 7, capítulo 1. Seguir. Eu achei por bem responder duas pessoas que educadamente me fizeram a pergunta, né, sobre algum versículo. Primeiro, essa pessoa, quem fez a pergunta foi essa pessoa aqui nos comentários. Então, esses comentários a gente seleciona aqui, né? E a gente vai vendo aquele que aceita e aquele que não aceita. Quem é profano, nós exclui. Bom, Ateliê Coisas de Daiane, ela me perguntou: pastor, me explica por favor, em Romanos, capítulo 7, diz que a mulher é livre da lei do marido só em caso de morte. Como fica nessa situação? Veja bem, que é uma pergunta boa. Uma pergunta boa e é uma pergunta séria, né? É boa e séria. E já na outra, aqui, Maria Bernadette Caetano, ela me faz a pergunta: pastor, me explica o versículo 39 do capítulo 7 de 1 Coríntios, se puder. Obrigado. Então, em resposta a essas duas inscritas, se é inscrita do canal ou não, achei por bem responder, porque na verdade faz parte daquilo que está baseado aí em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 a seguir também, né? Então eu achei por bem explicar. Mas para não ficar só nas minhas palavras, a gente vai explicar, tá? Para que vocês possam entender. Já expliquei capítulo 7, versículo 1, a qual muitos pegam, inclusive essas igrejas aí que eram as santas de todas, condenavam as pessoas e tudo mais. Então, são textos e contextos que são tirados ali para que pudéssemos entender melhor. Então, vamos lá. Bom, não vou explicar sobre 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Já tem um vídeo inteiro aí explicando. Se você quiser, você procura aí. E agora eu vou explicar sobre essas duas perguntas da Maria Bernadette Caetano Ferreira de Melo, que me disse: pastor, me explica o versículo 39 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Se puder, obrigado. Então, já que este versículo também tem alguma coisa a ver também com Romanos, capítulo 7, que a outra irmã, Ateliê Coisas de Daiane, perguntou: pastor, me explica por favor, em Romanos 7, diz que a mulher é livre da lei do marido só em caso de morte. Como fica nessa situação? Então vamos ler aqui, primeiro, a pergunta do capítulo 7, tá? De Romanos, capítulo 7, versículo 1 a seguir de Romanos. Vamos ler aqui. Então tá assim: sabeis vós, irmãos. Aí vocês têm que ver. Não sabeis vós, vírgula. Tem uma vírgula. Parou. É uma pergunta no sentido da afirmativa. Ou seja, está afirmando: não sabeis vós? Ou vocês sabem disso? Irmãos. Abre parênteses, né? Pois que falo aos que sabem a lei. Então, veja aqui que quem fala aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, conhecedor também da lei, era uma lei romana, ou a lei judaica, uma lei que também misturava-se com a sua cidadania romana. Então ele estava ali falando justamente para aqueles que conheciam a lei, vírgula.
que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, né? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Quer dizer, perguntando, a resposta é: a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Sim ou não? Sim ou não? Sim, claro que é sim. Porque não é só o casamento que está na lei. São outras obediências também que estão na lei. Então a lei, ela exige que a pessoa, ela verdadeiramente, ela não só pratique a lei do casamento. Então é toda a lei. Então, por exemplo, se você está vivendo na terra, tem uma lei que nós temos que cumprir. Tem uma lei que nós temos que obedecer. Então, digamos a lei do trânsito. Você está no trânsito, você tem que obedecer a lei de trânsito. Porque senão você é multado, apreendido o carro e etc, etc. A lei criminal. Você não pode transgredir a lei criminal. Ou seja, matar, roubar, né? E etc, etc. Então, se você está vivendo, enquanto você vive vivo, enquanto você está vivendo na terra, a lei, você está sobre a lei. Então, você está debaixo da lei. Você está debaixo da lei. Desde quando essa lei é no Senhor. Tá certo? Então, Paulo, como era de costume, ele pegou a passagem do casamento. Porque a própria Bíblia diz que o casamento é até que a morte separe. Então, é aonde aí vai ficar sabido que assim que um dos cônjuges morre, a mulher fica livre ou o homem fica livre para casar com quem quiser. Mas não com quem quiser, mas sim no Senhor. Então veja bem, que eu vou explicando isso bem devagar para vocês, para que vocês possam entender que o apóstolo Paulo, ele não estava falando, essa passagem refere-se toda a lei, começando de Gênesis capítulo 20, versículo 1, e etc., lá do Velho Testamento, é toda a lei. Então, porque Deus fez a lei para quê? Para que o homem obedeça. Então, todo mundo está debaixo da lei. Se você for raciocinar, no versículo 4, o próprio apóstolo Paulo, ele já vira isto sobre a lei para estarmos livres dessa lei do homem, para estarmos adorando a Cristo. Então, o que acontece? Então, Cristo está acima de toda a lei. Então, o apóstolo Paulo fez uma comparação entre o casamento, correto? E é de fato que o próprio Cristo, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele disse lá em Mateus que no início, no princípio não era assim. Já expliquei. Então, Deus nunca concordou, porque a lei, ela é feita, no caso, até para toda a vida. A lei é feita para toda a vida. E ela só tende a achar os erros dos seres humanos para começar mais a impor ordem ao ser humano e seguir a lei. Então, se eu morrer, a lei acabou para mim. Se eu morrer, eu posso cometer algum crime? Eu posso matar? Posso estuprar? Posso brigar? Eu posso adulterar? Eu posso fazer alguma coisa? Não posso. Porque eu estou morto. Então, para a lei, eu estou morta. Ou morto ou morta, se vai você. Então, veja bem que o apóstolo Paulo, ele pegou justamente uma passagem da lei, ele pegou uma passagem de Romanos 7 para citar a lei e dizer que nós todos estamos ligados à lei. Não é só o casamento no papel, na certidão civil, que está ligado à lei. Então, por isso, a Bíblia diz que Deus disse, o que Deus ajuntou, nenhum homem separe, até que a morte separe. Então, Deus, ele não é testemunha do segundo casamento. Ou seja, Deus é testemunha do segundo casamento da viuvez, não do segundo casamento do divórcio. Se você analisar nessa passagem, você vai ver assim, porque, versículo 2, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver,
Porque é a mulher, olha aqui, ó. Não sabeis vós, irmão, pois que falo para quem sabe a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Por todo o tempo que vive. Então não está falando só do casamento. Está falando de tudo. Porque a mulher que está ligada, ou porque a mulher que está sujeita ao marido, vírgula, enquanto ele viver, vírgula, esta ali ligada pela lei. Então, o que está falando aqui? Está falando da mulher casada. Ou seja, está falando da mulher casada, que não está falando de uma mulher divorciada. Então, se você for parar para ver, então está falando aqui de uma mulher casada. Então, não é de uma mulher divorciada. Não está falando de uma mulher divorciada. Assim também como nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, depois a gente vai entender, tá bom? Então a gente vamos compreender aqui primeiro, respondendo a pergunta de um, depois vamos responder a pergunta de outra. Então veja bem que, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, esta lhe ligada pela lei. Então, se ela está casada, a lei não desligou ela, então é óbvio que se porventura ela está casada na lei, isso significa que ela não é livre, e nem ele é livre. Mas, morto o marido, está livre da lei. Vejas bem que você vai ver aqui, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Ou seja, por que está a lei da lei do marido? Lei do marido, não é lei da mulher. Lei do marido. Porque, na verdade, se vocês forem estudar isso sobre divórcio, sobre isso, quem dá o divórcio não é a mulher, é o homem. É o homem que dá o divórcio. Nunca encontramos dentro da Bíblia uma mulher dando o divórcio. Quem dá é o homem. Pela lei, pela palavra de Deus, quem dá é o homem. Quem dá o divórcio é o homem. Veja aqui Mateus 19, né? Jesus fala por causa de infidelidade. Nem por causa de infidelidade, ele como Deus, ele aprovou, mas como um homem, né, judeu, ele opinou pela escola que eu tenho citado no outro vídeo anterior. Então veja bem, então quem dá o divórcio é o homem. Então por que a mulher está presa ao homem? Porque ela tem uma certidão de casamento. E a questão é, e se a mulher, aqui está falando de uma mulher casada, não está falando de uma mulher divorciada e nem de um homem divorciado. Está falando de uma mulher casada, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Então, quer dizer, enquanto o marido viver, a mulher está ligada pela lei ao marido. Enquanto a mulher viver, né, o homem está ligado à mulher. Morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Cai na mesma situação de 1 Coríntios 7, explicado que eu dei no outro vídeo. Então, o que acontece? Se uma mulher é casada, se ela está casada, e ela chega e arruma um outro homem que, para os judeus, ajuntou, fornicou, deitou junto, adulterou, teve caso, é adúlteros. É adúlteros. Por quê? Porque aquela mulher ou aquele homem que está cometendo aquele ato de sexo está em questão adúltera ou adúltero. Porque, na verdade, eles não foram desligados da lei. Eles estão na lei. Quem pode ligar e quem pode desligar é a lei. É a lei, por exemplo, eu tenho uma carteira de habilitação. Um exemplo, a lei me deu. Então, se eu, porventura, ficar dirigindo por aí sem carteira de habilitação, eu vou estar transgredindo a lei. Diante de Deus, eu vou estar certo ou errado? Vou estar errado. Por quê? Porque a lei existe para ser cumprida e obedecer. Se eu quero andar certinho, igual, por exemplo, tem igrejas aí que tem igrejas, a não ser que o país chegue e proíba. Aí a lei de Deus está acima da lei dos homens. Mas se o país ele aceita que registre uma igreja, tenha CNPJ e que o pastor abra a igreja ali, porque é livre. Tem aquelas demandas de papelada e tal, aquelas montagens de conciliamento, diretoria, presidente, vice,
fez tudo aquilo, deu certinho, a lei vai liberar um CNPJ e você vai estar livre para exercer sua religião e também incentivar os outros a exercer junto contigo. Então você está dentro da lei. Mas se você tem uma igreja e não tem um CNPJ, não está registrado na lei nem nada, você então está transgredindo a lei. Tanto você, que é o pastor, quanto aquelas almas que você ganhou, corre o risco de ficar ali. Por quê? Porque está seguindo um fora da lei. Então, seguir fora da lei em um país que pode, que aceita, então, diante de Deus, com certeza Deus é justo juiz, ele não vai levar uma pessoa que está cometendo uma transgressão da lei, porque a lei de Deus, a lei dos homens é paralela de Deus. Bom, a lei de Deus fala não matarás, a lei dos homens também fala não matarás, a lei de Deus fala não roubará, a lei dos homens também não roubará, a lei de Deus fala não furtará, a lei dos homens também fala não furtará. Então, essa lei, ela é divina. Toda autoridade, segundo a Bíblia, foi constituída por Deus. Então, neste caso, o que acontece? Aqui, em Romanos capítulo 7, nós estamos vendo que Paulo está pegando uma comparação de um item, que é uma mulher e um homem casados, que estão na lei, que dão ali uma certidão de casamento. Então, essa certidão de casamento que a lei te dá, por exemplo, a lei civil. Então, casamento civil é até que a morte separe. Então, registro de casamento civil, eles não te dão contrato. Por exemplo, hoje nós vemos aí união estável. União estável é uma certidão, né, entre aspas, de casamento provisório, contratual, que a lei te permite você chegar e você largar a mulher após o contrato, ou seja, não tem prazo de validade ali, 1 ano, 2 anos, 3 anos, então qualquer momento que ele quiser, ele mesmo pode chegar e não é válido, não tem aquele trâmite como tem no cartório civil. Então, este tipo de contrato, união estável, não tem nenhum valor para Deus, porque é adultério. Então, por que o contrato do casamento é civil? Porque até que a morte separe. A morte que tem que separar o casal de um contrato cartório civil. Então, Paulo está falando deste contrato cartório civil. Como está na lei, tudo é lei. Como eu disse para você, tudo é lei. Então, a lei, tudo que nós falamos aqui, se eu falar barbaridades, conforme for, ofensa, racismo e tal, a lei vai me enquadrar. Então, eu não sou livre para falar o que eu quero, porque existe um conjunto de normas de lei que é aprovado, que se eu cometer tais crimes, pode chegar até ser inafiançável, eu posso ser punido com prisão, cadeia, etc, etc. Então, eu tenho que o quê? Eu tenho que me ater e conhecer a lei, para que eu não venha denegrir a lei, não venha transgredir a lei. E a lei dos homens é paralela à de Deus, a de Deus é superior. Se a lei dos homens estão caindo agora, fazendo casamento homossexual, liberando o pecado e tal, então essa lei para o povo de Deus, ela não tem validade nenhuma e não deve ser de forma nenhuma, você entendeu? Adotado para si. Respeitar os direitos, respeitar os desejos de outros, mas não concordar com a atitude. Então, por exemplo, eu não concordo que um homem com homem tem que casar. Uma mulher com mulher tem que casar, porque a minha Bíblia, minha fé, me diz, eu estou num país livre, então eu tenho direito em discordar. Então, como eles estão criando uma lei da mordaça, para que a gente aceite o que eles querem impor, esse tipo de lei, ela já não tem validade para o povo cristão. Então, se você não obedecer esse tipo de lei satânica que eles estão criando, então você está correto diante de Deus, porque a lei de Deus é justa, a dos homens estão errada, e essa lei, né, não está acima da lei de Deus. Então, isso me dá o direito de eu obedecer, de eu opinar pela lei superior, que é o tribunal superior celestial, que é a de Deus. Então, essa lei dos homens, desde quando transgride, não é no Senhor, essa lei não é no Senhor, então eu não tenho que obedecê-lo, né? Embora respeitar os direitos, deveres, os desejos, né? Respeitar a pessoa é uma coisa. Agora, concordar com suas atitudes é o que nós não devemos concordar. Então, quando a lei dos homens ela ultrapassa, começa a denegrir, ultrapassar e liberar aquilo que a Bíblia condena, para nós não tem validade nenhuma mais, certo? E não vai ter mesmo, porque os cristãos morrem porque não aceitam imposição de deveres, de costume, de desejos e de pensamentos malignos contra nós. Então, veja bem, quando Paulo ele falou isto aí, ele falou isto
justamente, né? Ele falou isso justamente, na questão do casado. Ele não está falando questão do divorciado. Veja só que ele mesmo está dizendo. Tá aqui. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está lhe ligada pela lei. Mas morto, o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Ou seja, como que pode ser adúltera? A palavra adultério só dá mais em significado, principalmente casado. Então, se uma mulher é casada e ela relaciona com outro, bate o bife com outro homem, certo? O homem bate o bife com ela e vice-versa, com outro que não é seu marido, então ela é considerada adúltera. Então ela está adulterando, porque ela é casada, ela está na lei, e a lei que ela casou, que é chamada lei do civil, então essa lei, ela firmou um contrato até que a morte separe, que é aquela lei que Deus aprova, até que a morte o separe. Não está dizendo aqui de um casamento divorciado, não está falando de uma pessoa juntada, casada, divorciada, casada de novo. Não tem isso aqui. Então, passa bem longe disso. Está falando de uma pessoa casada. Eu e minha esposa somos casados no civil. Então, né, nós somos casados para Deus até que a morte separe. O casamento, porque a Bíblia diz lá em Malaquias 2 que Deus, ele não é testemunha desse segundo casamento, certo? Mesmo do divórcio. Ele não é testemunha. Mesmo que porventura, ou então aquele ajuntamento de largar o marido para lá e juntar com uma mulher, um homem para cá e ficarem amigados. É como se fosse casado entre os homens, mas para Deus é adúltero, prostituta. Então, por exemplo, então, se você está ligado à lei e a sua mulher está com outro e ainda continua ligado à lei, significa que você, com certeza absolutamente, ela está em adultério, correto? Ela está em adultério. E você, se tiver com outra, também está cometendo adultério. É isto que o apóstolo Paulo está falando. Eu poderia frisar tudo aqui. O que Paulo aqui estava dizendo é para fazer o pessoal entender, assim como a lei, existe lei que coloca as pessoas no trilho, também existe a lei de Deus que coloca as pessoas no trilho para ir a Jesus. É disso que ele está falando, né? Dessa situação. Então ele deu essa explicação para chegar nesse detalhe. Então, o que o Paulo continua dizendo? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Se a mulher ela está ainda casada no civil, a outro homem, ela está em adultério, certo? Mas morto o marido, livre ela está da lei. Então, por exemplo, se ela arrumou outro homem, está em adultério, o marido dela morreu, ela já não, ela resolveu ali casar com aquele que ela estava em adultério, já não está mais em adultério. Mas e aí, pastor? Deus vai ser testemunha desse casamento dele? Neste caso aí, Deus é testemunha da viuvez. Então a mulher é viúva. Então a Bíblia diz que ela pode casar com quem ela quiser, desde que seja no Senhor. E nós vamos explicar mais um pouco isso aqui. Então veja bem, aí, assim meus irmãos, aí o apóstolo Paulo diz assim: assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Ou seja, vós estáis morto para a lei, é como dizer, viúvo para a lei, uma lei do pecado, a lei daquilo que transgride. E agora você, já que você está viúvo dessa lei, da lei do pecado, da lei da prostituição, da lei disso, aquilo, outro, agora, está morto lá. Agora você pode casar com Cristo, pode se juntar a Ele. É diferente, tá? Tá, mas eu não vou explicar esse versículo 4, porque senão vai confundir muitas pessoas, porque esse versículo aí fala sobre a lei. Então, como a irmã me pediu essa explicação, eu quero aqui trazer essa explicação para ela sobre isso. Porque a mulher, não sabeis vós, irmãos, pois que falo com os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. É uma pergunta, por todo o tempo que vive. Então, quer dizer, todo o tempo que nós vivemos, nós vamos estar debaixo da lei do homem, não é verdade? Não está, o apóstolo Paulo não pegou o exemplo do casamento
para chegar e focar naquilo sobre uma condenação. Não, ele pegou um exemplo que o casamento foi, no civil, para Deus, é uma lei até que a morte separe. Então, quer dizer, assim como o casamento no civil é até que a morte separe para a lei, para Deus também, assim que morreu, então para Deus acabou também. Aí a pessoa fica livre para começar uma nova vida com quem quiser no Senhor. Então, neste caso aí, né, Deus comparou essa lei, a lei do homem, com a lei de Deus. Então, Deus não aprova o divórcio, ele não concorda com o divórcio. Se ele deu o divórcio, então aqui não está falando para um divorciado. Não está falando, e você que divorciou, né, e tal. Não. Está falando para o casado no civil, casado civilmente. Não está falando para o casado união estável, que não tem valor para Deus e continua prostituto e é solteiro para Deus e para a lei também, né, da terra. Ele não é completamente, ela não tem liberdade, não é uma lei adúltera, é uma lei que o diabo criou. Então, essa lei nós não devemos respeitar, nós como cristãos. Não devemos aceitar pessoas que são união estável, em comunhão, na igreja. Não, isso para nós é adultério. Tem que ser no civil. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é um casamento no civil, um casamento até que a morte separe. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, né, está ligada pela lei. Então, o que acontece? Enquanto o marido viver, está ligado pela lei. Então, a mulher, de sorte que vivendo o marido, será chamada adultério se for de outro marido. Então, essa mulher, ela larga o marido sem se divorciar, sem o marido ao divórcio, né? Sem o marido ao divórcio, e vai lá e arruma outro homem. Então, tem muitas pessoas que fazem isso. Então, ela está em adultério. Por que ela está em adultério? Porque ela é uma só carne com o marido que ela deixou. E ela está em prostituição. Então, ela e o marido que é atual, que não vive, né? Então, elas ainda continuam sendo uma só carne com ele, porque estão ligados na lei. Mas se a lei desligou, que aí entra o caso do divórcio, então se a lei desligou, então se vocês entenderem assim, então não podemos de forma nenhuma aceitar ninguém divorciado dentro da igreja. Porque se alguém entende esse versículo, né, aqui, que não pode descasar, né, que não pode descasar no caso aqui, né, e a pessoa descasou lá no divórcio, então ele está cometendo um pecado bárbaro, divorciado. Só de divorciar, não precisa casar de novo. Entendeu? Então, de qualquer maneira, ele comete pecado, mas não é um pecado que não tenha perdão. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando da lei, do casamento, não do divórcio. Tá? Então, se você é casada no civil, até que a morte separe. Se você pega, ou você, homem e mulher, pega, separa e não dá o divórcio, e um arruma outra arruma outro, vai dar a mesma coisa, o ensino que eu dei lá no capítulo 7 de 1 Coríntios. Então, ambos estão em adultério. E isto aí, a Bíblia diz que estão cometendo adultério, estão em adultério. Por quê? Porque a lei não desligou. Se eles foram ligados à lei, o que desliga ele? O casamento civil é até que a morte separe. Então, não tem prazo de validade, até o fim. Infinitamente, até que a morte separe. Não tem dias contados, não é igual a união estável, que não presta, que não tem valor. Então, a lei, a justiça não vai falar, eu vou te dar um casamento até o fim da sua vida. Sua vida vai levar daqui 10 anos, 20 anos, aí pronto, está livre. Não. Então, até que a morte separe. Então, esse aí é o cartório civil que emite aí o certidão de casamento. Então, este é o casamento válido para Deus, até que a morte separe. Agora, se a pessoa não morreu, os dois não morreram, e eles separam e não dão o divórcio um para o outro, o que acontece? Então, um arruma uma, outra arruma outra. Então, vai o quê? Vai cometer ambos os dois pecados. Ou então, só ela adultério e ele está sozinho, ou ele está com a mulher, ou ela está sozinha. Então, aquele que comete o adultério é que adultéria. Então, este está em pecado. Então, é aqui que eu queria trazer para vocês. Agora, nós vamos explicar, espero que vocês entendam um pouco aí. Vamos explicar o 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, que a irmã aí mesmo, ela citou a outra pergunta. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Lemos de novo.
A mulher casada está ligada pela lei. Olha aqui, pela lei, ela está ligada pela lei. Se foi a lei que ligou ela, beleza. E se foi a lei que desligou, não vale? Se a lei desligou ela, não está valendo? Hã? Então, veja bem. Então, quando a lei desliga, chama-se divórcio, né? Quando a lei desliga, chama-se divórcio. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Então, por exemplo, então ela tem aí uma certidão de casamento, né? Ela tem aí uma certidão de casamento, ela não pode largar o seu marido até que ele morra, ou ela morra, ambos, um dos dois. Mas, o que acontece? Então, quando o marido é treva e a outra é luz, a Bíblia não manda, quando ele não quer Jesus, não manda largar e deixar o ímpio seguir, não é? Então para largar tem que ter divórcio, é ou não é? Então, se divorciou, dentro da Bíblia já pecou, só no divórcio, porque Deus não aprova, Deus não está aprovando aí o divórcio. Deus nunca concordou com o divórcio, não aprova o divórcio, odeia o divórcio. Então, ele não ama nem o primeiro divórcio do primeiro casamento, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Divórcio, falando em divórcio, Deus odeia. Deus não concorda com nenhum divórcio. Com nenhum divórcio. O teu segundo casamento, estou divorciando. Deus não concorda. Então, no terceiro casamento, estou divorciando. Deus não concorda. Então, divórcio é divórcio e acabou. Então, quando a Bíblia diz a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, mas se faleceu seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, neste caso, também o Senhor só é testemunha deste casamento, caso se for no Senhor. Caso se for no Senhor. É o que nós estamos vendo ali, né? A mulher casada esteja ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Então, quer dizer, então para o Senhor também ser testemunha deste segundo casamento, para abençoar, né, tem que ser uma pessoa cristã, uma pessoa que entenda a mesma fé que você tenha, para que o quê? Para que não haja aquela divergência entre vocês dois, e um quer ir para o forró, o outro quer ir para a igreja, então fica o marido ímpio, a mulher ímpia, e aí vai acabar no divórcio. Então, por isso que a Bíblia aconselha que case no Senhor, que os dois ambos entendam a mesma coisa. Agora, é claro, se você casar com uma batistana, com um crente de doutrina da minha igreja, você não vai dar certo. Ou então você casar com um crente de doutrina da minha igreja, né, e a sua igreja for uma igreja daquela que é o Ramá, né, que é aquele homem-bomba que prega muito mais além do que a Bíblia diz sobre doutrina, ultrapassa, ou seja, faz loucura, porque muita santidade, segundo a Bíblia, torna-se loucura. Então, você também não vai dar certo. Por quê? Por causa que, na verdade, essa pessoa está adorando placa, título, homem, igreja, e etc, etc. Então, tá aí, né, o que a gente diz, a mulher casada, estava falando da mulher casada, não está falando da mulher divorciada. A mulher casada que tem uma certidão de casamento, se ela larga o marido e fica com outro, é adultério. Se ele larga ela e fica com outro, é adultério. Então ambos estão ligados na lei até que a morte separe. Agora, se entraram no divórcio e a própria lei que ligou, ela que vai ter o direito de desligar. Se eles falarem assim, você transgrediu a lei, toda a regra, você 21 pontos de carteira, você fez isso e aquilo outro, então nós estamos cancelando a sua carteira. Quem vai forçar a lei? Eu vou entrar com muito recurso e tal. Pode ser que eu consiga, pode ser que a lei fale, não, está determinado, nós não vamos te dar. E se eu for, que nada, eu começar a andar de carro e tal, a polícia vai me pegar, vai prender meu carro, vai fazer isso, aquilo outro. Então, quer dizer, a lei não liberou, a lei une e a lei desuniu. Então, é ligado. Lembra que eu falei? O que tira o homem, um casal que está amigado do pecado, é a lei. E essa lei te dá o quê? Uma certidão de casamento que prova que você uniu e agora você é só uma carne com a sua mulher. A lei, o divórcio desuniu, como é que fica a situação? Se há divórcio, para que então divórcio? Se há divórcio é para desunificar a carne. Se há divórcio, aquele casamento civil uniu a pessoa, o divórcio desune. Então, quer dizer, se errou, cortou. Então, já não é mais só uma carne. É tanto que no divórcio, a pessoa perde até o sobrenome daquele que era marido. É assim que funciona. Então, espero aí ter explicado para todos vocês aí sobre essas duas passagens de Romanos 7, 1 e 1 Coríntios 7,
capítulo 7, versículo 39, que praticamente é a mesma coisa. Todos os dois lados está falando de viuvez, e todos os dois lados está falando se o marido viver, se tiver vivo, e ela largou ele sem divorciar, sem nada, ela comete adultério, ele comete adultério se casar com outra. Casar, é lógico que a nossa lei brasileira não vai dar um papel, uma certidão de casamento para uma pessoa que é casada já no Brasil. Mas, se for casar em outros países aí, né, então a pessoa tem 1, 2, 3, 4, 5, quantas certidão de casamento eles têm, não é verdade? Mesmo que eles, na verdade, eles largam a mulher e tal, mesmo ali, e casa com outra, vai lá no cartório, o cartório lá aceita. Mas nós vemos aí velho de 70 anos, casado com menina de 10 anos, 6 anos de idade, nesses países doidos aí. Então para tudo tem essa satanização. Então, mostrando para vocês isso aí, né? Espero que vocês entendam essa palavra. Então, esse Romanos 7 e 1 Coríntios 7, 39, está falando da mulher casada na união civil, do homem casado até que a morte separe. Este é o documento oficial que Deus quer, até que a morte separe. E até que a morte separe. Mas se o divórcio acontecer, o que vai acontecer? Se o divórcio acontecer? Se o divórcio acontecer, a pessoa fica livre. E casou, se a lei casou ela de novo, ela não está em adultério, como eu tenho no outro vídeo. Deixa seu like aí. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Espero que vocês entenderem essas duas passagens aí que me mandaram. Então, tá aí a resposta. Deus abençoe. E até o próximo live, o próximo vídeo. Em nome de Jesus.